up in the forest. That's so wonderful. That was very nice. Yeah. Yes. Yes, good. Mm-hmm. Are people in Brazil just deciding to isolate themselves by choice, or is there some sort of government recommendation? Tarchin, it's a tug of war. Brazil right now is having a big... You're just gone, lost your voice. Crisis. Vai ter que ser aqui. Is it okay? Is it better? Yeah. Now I can hear you. Better. Because I was in the room, so the Wi-Fi wasn't getting there. I couldn't hear. Yeah. So now you're hearing. So yes. In Brazil right now, unfortunately, we're having something the Ministry of Health says, which is stay at home. And yes. our president is going out and to the, So the population is divided in that way. Yeah. I'm just going to switch to gallery view here for a moment and just see who we have. We've got 10 people this morning, and I can see everyone, but I can't see Liliane. Everybody else has a picture. Yeah. Actually, I can see you better now with glasses. Funny thing, this. Perhaps we could just sit together. It feels a bit odd to me to say sit together, because I'm just sitting by myself in a room with this computer in front of me with 10 little pictures on the screen. So I'm sitting together with my computer. And I have to kind of project a feeling of there being actual living, breathing human beings, swimming in the same atmosphere that I'm swimming in. Yes. Ele está dizendo que Did you feel that? Right now, just a rush. Ele disse que estava pensando em dizer para a gente sentar junto, mas é meio estranho dizer sentar junto, porque ele está lá sentando com o computador dele, mas ao mesmo tempo ele está na mesma atmosfera que a gente. Então ele mandou um arzinho e falou, dá para sentir isso aqui? E aí a gente consegue sentir. So in spite of this kind of strange technological situation, let's just sit together for a few moments, right? Então, And see if we have a sense of opening into what we can do together this morning. Então, apesar desse distanciamento pela tecnologia, vamos ver se a gente consegue simplesmente sentar juntos e simplesmente abrir e estarmos juntos nesse momento.
for the sake of all beings, wisdom, compassion, non-clinging awareness. Sadhu, Em sadhu, sadhu. em benefício de todos os seres, sabedoria, compaixão e consciência sem apegos. Sadhu, sadhu, sadhu. Before this class, I've received two themes or questions that we might touch on. Antes dessa aula, eu recebi dois temas que eu acho que seria bom a gente abordar. And perhaps we could just begin with those and then perhaps open up to further topics if it takes us there. Então, a gente poderia começar com esses dois e, conforme for, a gente amplia e traz outros temas. Vamos ver o que rola. And so I'm going to be kind of direct with this. Like Luisa, you raised the question, and I'm wondering if you still have that question. And if you do, could you express it now so that everyone can know what we're speaking about? Então, gente, eu vou ser direto, começando logo. A Luísa trouxe uma questão e ele gostaria de saber se a Luísa não pode expressar ela aqui e as pessoas terem essa questão diretamente dela. Boa noite. Good evening, but it's not good evening, good morning there. Eu comecei a praticar meditação em 2017. Eu iniciei a formação do Mindfulness em 2018 e comecei a dar aulas em 2018. So she started practicing meditation in 2017. She took the course as an MTI instructor in 2018. E você tem trabalhado com isso, é isso? Então, And she has been working with this. eu parei de trabalhar com isso em outubro de 2019. Por quê? She stopped working with mindfulness in October 2019 because sempre que eu estava fazendo a minha meditação, eu me perdia em pensamentos, eu começava a fazer a prática e na medida que eu ia aprofundando, eu começava a visualizar eu dando aulas, ensinando o mindfulness para os alunos. So as she started going deeper into meditation, what she realized is that she got caught in thoughts and she started imagining herself teaching students and being a mindfulness teacher. Então eu comecei a ficar incomodada porque era a minha prática e eu achava que isso acontecia porque eu não tinha ainda muita prática, né? Na meditação e nem nos ensinamentos. Então eu resolvi parar para aprofundar a minha prática pessoal. So she got bothered with that because it was her practice, and she thought at first that happened because she wasn't there yet, very experienced yet. But finally, she decided to stop to focus and deepen on her practice. Então isso não mudou, mesmo fazendo isso. Eu continuo, né, durante a meditação, e quando eu começo a aprofundar, eu começo a entrar em um estado mais centrado, né? Eu começo novamente a visualizar. Então,
So she said that didn't stop. Even today, with her own practice, not being a mindfulness teacher, once she starts deepening her practice, she realizes she gets caught in thoughts, etc., and she's not focused, fully focused. Então, eu sempre tenho investigado e hoje eu tenho uma seguinte questão, né? Hoje eu penso se é uma distração, né, para que eu não aprofunde na prática, ou se é algo maior, como uma vontade muito grande de continuar o trabalho. So nowadays, she doesn't know if that's part of the practice. She should just go deeper into the practice and see what this is, or if this is due to a deep wish of hers to continue teaching, giving mindfulness courses. Mas eu gostaria de superar um pouco isso, porque eu acredito que eu preciso saber separar, né? E como fazer isso, né? Como vencer isso. So she would like to. Então, eu queria ouvi-lo nisso. To investigate this further, because she would love to discern better what's going on and conquer this. I have to Eu queria só acrescentar que eu trabalhava em uma instituição bancária há 28 anos. So she would just like to add that she used to work as a bank clerk. She worked as in the staff of a bank for 28 years. E eu saí do banco o ano passado, no meio do ano. And she left this bank setting last year, in the middle of the year. I'd like to tell you a story. Eu gostaria de te contar uma história. When I first began to teach, I was invited to Ottawa, the capital of Canada, to establish a Dharma house. Quando eu comecei a ensinar, eu fui convidado para ir para Ottawa, no Canadá, para estabelecer uma casa de Dharma. I was 27 years old. Eu tinha And this 27 was anos. the first time I am now full-time the teacher in the Dharma house. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu era o professor numa casa de Dharma. And I shared this house with 7 other people. E eu compartilhava essa casa com mais 7 pessoas. They all paid some rent, and the group paid 1/7 of the rent for me. Eles todos pagavam algum aluguel e o grupo como um todo pagava 1/7 de aluguel, cada um para ele. And so I'm living with many of the people that I am teaching. Então, eu estava convivendo com muitas das pessoas para as quais eu estava ensinando. And most of these people had to go out to work. E a maior parte dessas pessoas tinham que sair para trabalhar. And one of the people, she was the manager of a bank. E uma delas era a administradora de um banco. And she used to come home every day and she would be complaining about the work at the bank. E ela voltava para casa todo dia e reclamava do trabalho no banco. On one hand, she had this group of people that work for her. She's the manager, right? Who were very, she wanted to help them.
Por um lado, ela tinha um grupo de pessoas que trabalhava para ela lá, ela era administradora e ela queria ajudar essas pessoas. But also every day their unconscious needs interfered with the work, so the work went badly. Mas também, todos os dias, as necessidades inconscientes dessas pessoas interferiam no trabalho dela, assim ela via, no trabalho interno. And she used to complain about her staff, the people who work for her. We call that in English, your staff. Então, ela costumava reclamar desse staff dela, dessa equipe dela. And at the same time, we were trying to invent a name for our Dharma group. E, ao mesmo tempo, naquela época, a gente estava tentando inventar um nome para o nosso grupo de Dharma. So I came up with a new name. Então, me veio um novo nome. I said, let's call our Dharma group Crystal Staff. Então, vamos chamar o nosso grupo de Dharma de Staff Cristal. Because it was a kind of a too ambiguous title. Porque era um título ambíguo, é cristal e cristalino. Because at the same time, the movie Star Wars, the first movie Star Wars came out. Porque naquela época o primeiro filme Star Wars apareceu. 77. And they had this famous lightsaber, you know, Luke Skywalker with the light staff. Tinham aquela espada de luz que os Jedi lutavam. And everyone thought I called it Crystal Staff, naming the sword in Star Wars. E todo mundo achava que eu estava falando equipe cristal por causa disso, porque staff também é uma palavra para espada, né? Espada de cristal. But I called it Crystal Staff because we wanted to make a Dharma community that was crystal clear and was like a staff that could then help and be of service to others. Mas eu estava chamando aquilo porque eu queria aquele grupo de Dharma para que ele seja cristalino e que ele pudesse, a partir dessa clareza, ajudar os outros. And so the bank manager has to look after the staff. Então, a administradora de banco, o administrador de banco tem que cuidar da sua equipe. But at the same time, they have to realize they are also part of the staff. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que se dar conta de que faz parte dessa equipe. So, go ahead. Paulinha, a gente não vai gravar? Vai. Tá. Okay. In Buddhism, they sometimes have this ideal of the Bodhisattva. Então, no budismo, muitas vezes existe esse ideal do Bodhisattva. And they say that one kind of Bodhisattva, first of all, they fully awaken. Então, eles dizem que um tipo de Bodhisattva, em primeiro lugar, ele é plenamente desperto. And then they lead all the other people to enlightenment. E aí eles lideram todas as outras pessoas em direção à iluminação. And so with that vision, you should never teach unless you are completely enlightened. Então, sob essa visão, você nunca deveria ensinar, a não ser que você seja completamente iluminado já. So this is very good that you stop teaching. Então, muito bom que você parou de ensinar. However, there is a second image of the Bodhisattva. No entanto, existe uma segunda imagem do Bodhisattva. The second image is a Bodhisattva who walks with their staff like a friend. É essa imagem do Bodhisattva que caminha com a sua equipe, o seu grupo, como um amigo, uma amiga. And they are working on themselves while at the same time trying to help the friends that they're walking with.
E eles estão trabalhando com eles mesmos e tentando ajudar as pessoas que fazem parte dessa equipe. And then there's a third kind of bodhisattva. E aí tem um terceiro tipo de bodhisattva. And this bodhisattva ignores their own enlightenment or whether they are doing it correct. E esse bodhisattva ignora a sua própria iluminação, ou se ele está fazendo de forma correta ou não. And they are mostly focused on the people they're trying to help. E o foco maior deles está nas pessoas que eles estão tentando ajudar. And so they do everything they can to help these beings awaken. Então ele And then faz... if everyone awakens after that, then I can awaken. Então, ele faz tudo o melhor que ele pode para que essas pessoas despertem, e depois que todo mundo estiver desperto, aí então o meu despertar pode chegar. But I'm telling this story because to understand that the question that you're raising is very common and it's very deep and it's unavoidable. Eu estou fazendo esse comentário porque a pergunta que você trouxe, ela é muito importante, muito profunda e bastante comum. It's a wonderful opportunity to be able to teach others. É uma oportunidade maravilhosa poder ensinar aos outros. If and when we can realize that actually we're not just teaching others, we're teaching ourselves. Se e quando a gente se dá conta de que a gente não está somente ensinando os outros, a gente está se ensinando no caminho. And it doesn't matter whether you're a mindfulness teacher or a Dharma teacher or a therapist, anything. You can be any of these professions. E não importa se você é um professor de Dharma, um professor universitário, um terapeuta, qualquer tipo, não importa o seu título. Most of what you tell to someone else or suggest to someone else is what you need to suggest and tell to yourself. Muito do que você fala e sugere para as outras pessoas, na verdade, é o que você está falando e sugerindo para você mesmo. And sometimes we will be sharing aspects of the Dharma with people who are interested. E muitas vezes a gente vai estar compartilhando coisas do Dharma para pessoas que estão interessadas nisso. And then we realize that we ourselves do not fully manifest this in our own life. E aí a gente começa a se dar conta que nós mesmos não estamos manifestando plenamente isso que a gente está ensinando na nossa vida. And that moment of disconnect can actually inspire us to do more practice and more exploration. E aí esse momento de desconexão pode, na verdade, nos inspirar a fazer mais prática, a fazer mais explorações. And so we might come to a point where we realize there's not a problem that I need to conquer. Então chega um momento onde a gente pode se dar conta de que não tem um problema que eu preciso conquistar ou vencer. But there is a very real human situation that I am being invited to explore more deeply. Mas tem uma situação humana muito real para a qual eu estou sendo convidado a explorar e a lidar. I know exactly what you're talking about. Eu sei exatamente do que você está falando. Because I had many years where my meditation eventually was just an ongoing imagination of all brilliant things I could teach other people. Porque eu passei muito tempo como professora, onde a minha imaginação ia para todas as brilhantes coisas que eu poderia trazer para os meus alunos.
And so if I had said, okay, now I'm going to stop teaching until I sort this out, we would not have this conversation today. Mas se eu tivesse dito, tudo bem, então eu vou parar com tudo, enquanto eu não resolver isso aqui, a gente não estaria tendo essa conversa hoje em dia. But what I did was I began to make a collection of notebooks. O que eu comecei a fazer foi ter uma coleção de cadernos. And I called them musings, because I would muse, think about, contemplate. So musings. E eu chamava eles de indagações, porque eu ficava indagando e me perguntando o que fazer. And I made a kind of deal with myself. E eu fiz um trato, meio que um trato comigo mesmo. I said, when I have a brilliant idea in the middle of my meditation, I can just stop for teaching, for sharing with others. I can just stop and maybe jot down 1 or 2 words or ideas so I don't completely forget it. And then put it aside and go back to my meditation. Eu fiz o trato de que se eu tivesse uma ideia brilhante durante a prática de meditação, eu podia parar um instantinho, ir lá, anotar no caderninho e voltar para a prática depois. This is not an ideal way of working. This is just the way I practically solved my problem. Isso não é uma forma ideal de trabalhar, mas foi a forma prática que eu achei para resolver o meu problema. And I went deeper and deeper into this question of knowing. E eu entrei cada vez mais profundamente nessa questão do not knowing, do não. The question of knowing, the question of consciousness, the question of mind. Essa questão do saber, da consciência, da mente. And this mystery of self and other. E esse mistério do self e do outro. And when I think, how does this biological organism that grew in the womb and was born, right? How does it function so that it begins to have a sense of me and them? E aí eu comecei a me perguntar como é que essa coisa biológica que se desenvolve no ventre e que nasce e tal, passa por chega a essa experiência de eu e eles. If you take your arm and look at it and just straighten your elbow out. Se você pega o seu braço e olha para ele e deixa o braço reto e estica o cotovelo, quer dizer, estica o braço a partir do cotovelo. You can see an arm moving, yes? You can see an arm. This is my arm, but my arm moves. É possível ver um braço se movendo. É o meu braço, mas um braço se move. And you can describe this. You say, I am being mindful of my right arm straightening out, extending, coming back in. E aí você pode perceber, eu estou plenamente consciente. Eu estou ciente do meu braço se estendendo e depois voltando para cá e dobrando de novo. And I see it moving with a certain force and a certain direction through a certain space and certain speed. E eu vejo ele se movendo com uma certa força, num certo espaço, a uma certa velocidade. But at the same time that is taking place, simultaneously. Mas ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, simultaneamente, there is also a tactile, kinesthetic sense of movement. Tem também um senso tático, sinestésico de movimento.
which doesn't just involve my arm, but it involves all the muscles down the side of my body. If I'm moving my arm to the right, the muscles on my left side of my body are involved. Então, que não envolve só os músculos do meu braço, que todo um movimento aqui do lado das costas, do outro lado desse braço, está se movendo, as minhas costas, várias outras coisas. But I'm not at this moment seeing muscles moving in space with particular force. I'm feeling something. Mas nesse momento eu não estou vendo músculos no espaço se movendo a uma determinada velocidade. Eu estou sentindo, eu estou tendo a experiência de algo. When I move my arm, it's kind of quantitative. The arm is in a location, it has a weight, it has a speed, you can measure these things, it has extension. It's quantitative. Quando eu estou movendo o meu braço, isso é quantitativo, ele tem uma forma, ele tem um volume, ele se move num certo espaço, isso tem a ver com uma quantidade de coisas, dá para se quantificar. But this tactile kinesthetic sense is qualitative. It's kind of accelerating, diminishing, rich, expansive, contracted. Mas esse senso tático, sinestésico, ele é mais no âmbito da qualidade. Ele expande, ele contrai, ele tem mais a ver com a experiência. If I put my arm here and I kind of move it, you can see this arm. Someone else can see this quantitative movement. Então, se eu faço isso com o meu braço, você pode ver ele, você pode ver esse movimento quantitativo. But no one can feel the qualitative movement of my movement. You only see the kinetic, you don't see my kinesthetic. Mas ninguém consegue sentir a qualidade intrínseca desse movimento. Só eu. Vocês podem ver o kinético, não sei se se chama assim. Vocês não podem ver a experiência sinestésica. And as a baby, I am in this kinesthetic sensations. E como nenenzinho, eu estou inserido nessas sensações todas sinestésicas. And gradually I learn to identify the kinetic, quantitative, shared Dharma. E gradualmente eu aprendo e me toco nessa experiência kinética, quantitativa, compartilhada de Dharma. And these two are completely congruent. If we have the qualitative feeling of the movement, there is going to be a kinetic, quantitative movement, and vice versa. E esses dois são absolutamente congruentes. Você vai ter a experiência quantitativa do movimento totalmente vinculada à experiência sinestésica qualitativa. And sometimes we think, oh, I have to go into my direct experience and not be distracted by others. E às vezes a gente fala, eu preciso chegar na minha experiência direta, qualitativa e não ser distraído pelos outros, pelas outras But coisas. my experience is a complementarity, like there's self, there's other, and they're completely like this. Mas a minha experiência, ela é totalmente complementar. Tem o self, tem o outro, e isso está totalmente um complementando o outro na minha experiência. As I go more deeply into my mindfulness work, the ability to explore this in more subtle dimensions increases. Conforme eu me aprofundo no meu trabalho com mindfulness, a capacidade mais sutil, qualitativa da minha experiência, ela aumenta.
if I my arm out like this and you are right beside me, I might hit you in the face. Então, se eu estou fazendo assim e você está perto de mim, talvez eu bata no seu... I lost the sound. Ó. Não. Shall I continue? And so we begin to see that it is actually important what I do with the quantitative kinetic movement of my being. Então a gente começa a perceber como é importante aquilo que eu faço com a parte quantitativa, cinética do que eu tenho. How is it that I can look at you and I can feel that you are happy or I can feel that you are sad? Como é que eu te vejo e consigo sentir que você está feliz ou sentir que você está triste ou está chateado? Because I see this kind of quantitative changes in your movement. Porque eu vejo esse tipo de mudança, certas mudanças quantitativas na sua expressão. And I know from my experience that it's impossible for me to have quantitative kinetic movement without, at the same time, qualitative kinesthetic change. E eu sei, a partir da minha experiência, que não é possível ter uma expressão quantitativa, cinética, eu acho que é essa palavra, eu não sei, sem um outro lado que é qualitativo e sinestético. So this huge question is, where is my experience? Então tem essa questão enorme de aonde é que se dá a minha experiência. My experience is both private and public. A minha experiência é tanto privada quanto pública. So this is just there's no answer to your question. I'm just saying your question is one that needs to be asked. Então, não tem uma resposta certa para a sua pergunta, eu só acho que é uma pergunta que precisa ser feita. And that does not mean that we don't sometimes we have a pause and we go into retreat and we don't teach. E não quer dizer que às vezes a gente não faça uma pausa, a gente vá para um retiro e a gente faz isso. But then we have a pause in that. And we don't just retreat, but we share. Mas aí a gente faz uma pausa disso também. A gente não fica só em retiro, mas a gente compartilha. And gradually we begin to learn the skill of working both of these. E gradualmente a gente vai aprendendo a habilidade de lidar com essas duas instâncias. I cannot understand how we can develop the skill first and then do it. Eu não consigo we develop the skill by trying. Como é que a gente pode desenvolver a habilidade antes e depois executar ela? A gente desenvolve essa habilidade tentando. Is this enough for now, Luisa? Isso é o suficiente por agora, Luísa? Good. In a way, what I've just been speaking about, for me, it feels connected with the questions and theme that you, Ana Paula, raised when you sent me your email.
And I wonder if Então, if the question is still alive for you, can you express it now so that everyone can hear? ele está pedindo para Ana Paula expressar a sua pergunta para todo mundo ouvir. So, eu faço em português ou em inglês, nem sei. So my question was, because I've been exploring the earth element in my practice and how, oops, my light's gone. So I was exploring not the light element, the earth element, and how how can I perceive these and how this influence my life? So, for example, how is it to feel grounded on earth? How the earth presents itself, the earth element presents itself in my body, and how the extension of it in my body, yeah, so then I think I would like to hear a little bit from you about this. Yes. E aí, em português? About the earth element, o elemento terra nas minhas práticas. E, por exemplo, então, como que esse elemento, ele influencia o meu viver, né? Então, por exemplo, como é se sentir com o apoio da terra, né? Aterrado, como é que o elemento terra se apresenta no meu corpo, qual que é a extensão dele no meu corpo, como que ele pode influenciar a minha respiração. E aí eu queria que o Tartin falasse um pouco sobre isso. I'm not going to answer your question. Eu não vou responder a sua pergunta. But I'm going to use your question to say a few things. Mas eu vou usar a sua pergunta para dizer algumas coisas. In classical Buddhist mindfulness teaching, meditating on the four elements is an important part. Então, no ensinamento tradicional de mindfulness budista, meditar nos 4 elementos é uma parte importante aí. And it's usually connected with the Kaya-nupassana, or awareness or exploration of embodiment. E geralmente está ligado ao Kaya-nupassana, que é a exploração do incorporar, do trazer para o corpo. And so, for example, in the traditional Satipatthana teaching, you begin by focusing on your breathing. Então, tradicionalmente, no ensinamento do Satipatthana, você começa focando na sua respiração. And then we learn to extend that to breathing in a particular posture, sitting, standing, walking, lying down. E aí a gente passa a praticar praticar isso nas diferentes posturas, deitado, sentado, em pé e movendo-se. And then we begin to extend this into all kinds of movements that are involved in daily living, getting dressed, eating, drinking, right, opening the door, brushing your teeth. And so we're carrying this mindfulness into movement. E aí a gente começa a estender isso para todo tipo de movimento que a gente faz no dia a dia, abrindo uma porta, bebendo um copo d'água, todos os movimentos que a gente faz no dia a dia. And then we begin to extend this into a kind of include an analysis of the parts of our body, like an anatomical meditation. E aí a gente começa a incluir uma análise das diferentes partes do nosso corpo, como se fosse uma meditação
da anatomia. I've just lost Mada's voice. Yes, can you hear me? No? I can now. Okay. It Sorry. comes and goes, yeah. Because I'm... And then we come to what's called the meditation on the body as a flow of the four elements. E aí a gente chega no que é chamado de meditação no corpo como o fluxo os quatro fluxos ou fluxo dos quatro movimentos, né? And what I want to begin with is this idea of element. Então, eu gostaria de começar o fluxo dos quatro elementos, a falar dessa ideia de elemento. If you were a chemist and you were saying you're going to meditate on the elements, then you would be imagining the periodic table. Então, se você fosse um químico e você se visse, eu vou estudar e meditar sobre os elementos, você imaginaria uma tabela... Most Buddhists don't want to do that. They say, "Oh no, I'm Buddhist. I'm not a chemist." Uma tabela dos elementos aí, mas um budista já diria, não, eu não vou me preocupar com isso, eu sou budista, eu não sou químico. But what they really mean is, I can deal with 4 elements, but not with 150. O que eles, na verdade, estão dizendo é eu consigo lidar com 4 elementos, não com 150. And the thing that I'm trying to draw attention here is that when we talk about identifying the elements, it's like an analysis where we're identifying the parts that make up something bigger. Então, mas na verdade o que eu estou tentando trazer aqui é que a gente está tentando identificar os diferentes elementos como partes de uma coisa maior. It's a kind of reductionistic analysis. É meio que uma análise reducionista. Every discipline, whether you're a painter, an artist, a musician, a chemist, a meditator, you have the particular elements of your discipline. Então, em todas as atividades, você sendo um pintor, um professor, um meditante, o que quer que você seja, você tem os elementos daquela habilidade ou atividade específica. And going hand in hand with this is a belief that if I understand how all the parts work, then I will understand the whole. E aí a ideia por trás disso é de que se eu entender como todas as partes funcionam, cada uma delas, eu vou entender o todo. And the difficulty with this is that in our kind of modern understandings and associations, we could say that something that's made up of parts has a mechanism. E o que a gente precisa perceber aqui é que tudo o que a gente pensa que é composto por diferentes partes é um mecanismo. And we begin to treat ourselves and each other and nature and everything as kind of living machines. E aí a gente começa a se compreender a nós mesmos, aos outros, aos animais, etc., como máquinas vivas. And they're made up of different elements, wheels and sprockets and pistons and ropes and whatever you want to call your elements. E que são feitos de diferentes elementos, de roda, de aceleradores, de mecanismos. And we are trying to, our aspiration is to more deeply understand life.
E a nossa aspiração é de compreender a vida de forma mais profunda. And we do this by identifying elements. E nós fazemos isso identificando elementos. The word in Buddhism is dhatu. Essa palavra no budismo é dhatu. Yeah, D-H-A-T-U, dhatu. D-H-A-T-U. Dhatu. And so actually in Buddhism there are many, many dhatus, many, many elements. Na verdade, no budismo tem muitos e muitos dhatus, muitos elementos. But there is also something called the Dharma dhatu. Mas também tem algo chamado de Dharma dhatu. And so this is like the Dharma element. E isso é como se fosse o elemento do Dharma, dharmico. But this is very much in the sense of Dharma meaning truth. Mas isso é muito mais no sentido de Dharma querendo dizer verdade. And so this is like the truth element. Então é como se fosse o elemento da verdade, o elemento verdade. And actually when we come into the realm of the Dharma dhatu, E na verdade, quando a gente chega nesse reino do Dharma dhatu, we come to a place which is very astonishing and very difficult for human beings to be with. a gente chega nesse lugar que é muito impressionante, muito difícil para os seres humanos estarem com isso. And that is that each one of us is a living being. E é esse elemento que traz que cada ser humano é um ser vivente. Everything is alive. Tudo está vivo. And the aliveness is not explained by the parts. E essa vivacidade não se explica pelas partes. Não I'm not a machine. Eu não sou uma máquina. I'm not a computer. Eu não sou um computador. And therefore the thinking doesn't take place in the CPU, you know, in the central processing unit. E, portanto, o pensamento não acontece no CPU, nesse centro de processamento, nessa unidade de processamento. And I'm beginning to raise the question, like in animate, an animate organism, a living organism is a moving organism. E eu começo a levantar essa pergunta de que um organismo animado, um organismo vivo, é um organismo movendo-se, em movimento. And so at this point we could come back to the Satipatthana and see it differently. E aí, a partir disso, a gente pode voltar para o Satipatthana e ver ele de forma diferente. We came into the world moving. Nós chegamos nesse mundo nos movendo. We were already breathing. Nós já estávamos respirando. There's never been a time in your life when you haven't known yourself to be breathing. Nunca houve algum momento na sua vida onde você não se conhecesse respirando. This is a movement that involves our organism. E esse é um movimento que envolve o nosso organismo. You know, we could say, well, my lungs breathe. E a gente pode dizer, bom, os meus pulmões respiram, But my brain doesn't breathe. mas o meu cérebro não respira. My brain thinks, O meu cérebro pensa, but my lungs don't think. mas os meus pulmões não pensam. We breathe. This movement, what we call breathing, is a rhythmic pulsation, right? Think of tactile kinesthetic. We come into the world and we are breathed. We don't even know I'm breathing. I'm just, like I'm breathed.
Então, é toda uma experiência sinestética muito maior do que essa coisa objetificadora. A gente chega no mundo e nós somos como que respirados, não tem nem alguém que diz eu respiro. Nós somos respirados. And so coming into the discipline of mindfulness of being alive, breathing is a good place to begin. Então, chegando nessa questão do mindfulness, do estar vivo, a respiração, atentar para a respiração é um bom lugar para se começar. You know, to be alive is to be animate. Estar vivo é estar animado. To be animate is to move. Estar animado é nos movermos. Right? Every part of us is animate. Qualquer parte, toda parte de nós é animada. If you look at my clock, my watch here, Se você olhar para o meu relógio aqui, if we take it apart, we see wheels with cogs, right, turning, and we see lots of movement. se a gente abrir ele, a gente vai ver rodinhas com engrenagens e a gente vai ver que está tudo movendo-se. But each wheel, if we take the wheel out, it just sits there and it doesn't move. Mas cada roda, se a gente tira ela desse todo, a gente observa ela não se move. But in the human body, in a living body, every part is movements of movements of movements. Mas no corpo humano, cada elemento, cada parte dele é movimentos dentro de movimentos dentro de movimentos. And we begin to recognize in Satipatthana how our posture is intimately, very intimately connected with the quality of our breathing. E aí, ao longo da prática, a gente vai vendo como a nossa postura está intimamente ligada com a qualidade da nossa respiração. You know, I sit like this. My breathing's different, like this. The scoop's not big enough to show you. As diferentes formas de postura, de respirar, a minha respiração vai ser influenciada. And you begin to realize that when I sit up, I sit in a gravitational field. E a gente começa a se tocar de que quando a gente se senta, a gente está sentado num campo gravitacional. And actually, if I'm watch my breathing is affected by how my muscles in my skeleton are holding me upright in this gravitational field. E aí eu começo a perceber que a minha respiração tem influência de toda a musculatura e como ela está sustentando a minha postura ereta enquanto eu respiro. Oh my God, this is incredibly moving. Nossa, isso está se movendo incrivelmente. And then when we come to, instead of looking at as anatomical body, like there's the heart, there's the lung, there's the arm, there's the hand. Então, em vez de nos vermos como pedaços anatômicos, aqui está a mão, aqui está o coração, aqui está a cabeça. We perhaps think more in terms of physiology if we're going to use Western language. Nós talvez começamos a enxergar em termos de fisiologia, já que a gente está usando os termos ocidentais. Each identified element of anatomy is moving. The heart is beating, the lungs are opening and contracting, the liver does liver things, the kidneys do kidney things. Cada elemento identificável da nossa biologia está se movimentando. O coração está fazendo coisas de coração, o fígado está figadando, o baço está baçando. And already we're beginning to see that
even the tiniest shift in one element leads to shifts and changes in the movement of all the other elements. E aí a gente começa a experienciar como a menor mudança num desses elementos, no movimento de um desses elementos, influencia o movimento de todos os outros. This is what it means to be alive. It's unpin-downable movement. E é isso que quer dizer estar vivo. É um movimento indescritível, indefinível. And then we come into the classical elements. E aí a gente chega aos elementos clássicos. And traditionally, they didn't speak of the earth element and the water element and the fire element and the air element the way we would think of them ecologically today. Tradicionalmente, eles não falavam do elemento terra, ar, fogo, água, da forma como a gente pensa neles, ecologicamente falando. These were more akin to what physicists would speak about when they're talking about the subatomic dynamic of life. Isso tem mais a ver com o que os físicos usariam, esse elemento mais subatômico que está gerando a vida. We could say that all this movement, right, has a certain, it has a spatial quality to it. Então a gente pode dizer que todo esse movimento tem uma qualidade de expansividade, de espaço nele. I can feel how I can move my arm in 3 dimensions. Eu posso sentir como eu posso mover o meu braço em 3 dimensões. But even before I realize I can move my arm in 3 dimensions, I can feel there's a tactile kinesthetic sense of this movement takes place through 3 dimensions. Então, mesmo antes de reconhecer, de saber que eu me movo em 3 dimensões, eu conseguia sentir, ter a sensação sinestética de todo esse movimento. The water element was talking about the principles of cohesion. O elemento da água está falando dos princípios da coesão. If I reach my right arm out to the side, se eu ponho para o lado o meu braço direito, and I do this vigorously, e eu faço isso de forma vigorosa, I am not afraid that my hand will fly off and hit the window. Eu não fico com medo de que a minha mão vai voar e vai bater na janela. I have a deep sense of the cohesiveness of my organism. Eu tenho um senso profundo de toda a coesão do meu corpo. If my hand does fly out and hit the window, se a minha mão voar e bater na janela, it will take all the rest of my body with it. Ela vai levar todo o resto do meu corpo junto com ela. Okay? So the water element's talking about this kind of glue, if you like. It's like the glue-on that holds everything together. It's the cohesion principle. Então o elemento da água é como se fosse essa colinha, isso que liga tudo com tudo mais. É esse elemento da coesão. And this is not, we're not talking about a quantitative, measurable stickiness. E a gente não está falando de uma grudência quantitativa que dê para quantificar. We're talking about a qualitative feeling of cohesion. A gente está falando de uma sensação qualitativa de coesão. Sometimes people say, "Oh, I feel very scattered. I feel like I'm flying apart." Às vezes as pessoas podem se expressar, nossa, eu me sinto despedaçada em 1000 pedacinhos, de que eu estou voando para tudo que é lugar. This can be a very unpleasant
and difficult experience. E isso pode ser uma experiência muito difícil, muito desagradável. And sometimes the person says, oh, I feel very together. E às vezes as pessoas podem falar, nossa, eu estou super inteira. Buddhists would say, ah, that's the water element. E budistas poderiam dizer, ah, é o elemento água. So this is just this, we say, meditate on the parts of the body to say, look more deeply into the interconnected movements that make up the body. Então, quando eles falam medita sobre as partes do corpo, a gente poderia pensar nesse sentido de medita em toda a experiência de coesão do movimento de uma parte com a outra. And then we say, well, look even more deeply into those movements of the different anatomies of the body and begin to see qualities of movement. E aí a gente iria dizer, se aprofunda ainda mais em todas essas, todos esses movimentos e você vai começar a perceber qualidades diferentes de movimento. And the air element was the quality of vibration, like the buzziness. Bzz, bzz, it can be smooth, it can be rough. E o elemento do ar tem tudo a ver com essa coisa vibracional. Pode ser mais abrupto, mais vibrante, pode ser mais tranquilo. And you can see, you can pick up the glass. Você pode pegar o copo. And you can drink the glass in a very smooth way. E você pode beber desse copo de uma forma bastante suave. And another day you pick up the glass and E no outro dia você pode pegar o copo e beber assim. Right? So we begin to see that the vibrational aspect, and this is just a way of trying to bring people's attention to the qualitative inner felt sense of the living. Então, a gente pode perceber que em certos dias a gente está com uma vibração diferente e a gente pode trazer a percepção das pessoas para essas diferenciações qualitativas dentro dos nossos movimentos. And the fire element, right? It's like caloricity. E o elemento do fogo tem a ver com essa coisa da caloria, do elemento do calor. A person gets angry and they say, oh, I'm feeling very hot and bothered. E a pessoa fica braba, em inglês se fala, eu tô quente e chateado, né? But of course, we're cool with it. E é claro que nós temos essa palavra cool, eu tô fresco, eu tô tranquilo, fresquinho. Right? And you can see how sometimes you get hot. E dá para ver como às vezes você fica quente. And another time your hands go icy cold. E em outros momentos a sua mão está gelada. And it's a quality of body, mind, feeling. It hints at a whole beingness. E é uma qualidade de corpo, mente, e ele traz um insight de algo muito maior, de todo um sistema. And then another quality is feeling very kind of stable and centered and grounded in our experience. This is earth element. E uma outra qualidade é essa de estar bem centrado, aterrado, estabilizado na nossa experiência. Esse é o elemento terra. And so we can begin to see it's not really possible to go deeply into the earth element without recognizing the movements that would be called water element, air element, or fire element. E aí a gente começa a ver que é impossível explorar o elemento terra sem adentrar isso que a gente chama de elemento ar, elemento água, elemento fogo.
personally, I think there's value in treating the elements in a more ecological way. Pessoalmente, eu acho que tem um valor em tratar os elementos de uma forma mais ecológica. Because we are so habituated to reducing everything to mechanisms, to machinery. Porque a gente está tão habituado a reduzir tudo a maquinário, a objetificar as coisas. So we see the machinery of nature, the machinery of my body, the machinery of my mind. Então a gente fala o maquinário da natureza, a máquina da mente, a máquina do corpo, o corpo como This máquina. goes hand in hand with the idea that it's a technical problem. E isso vai junto com essa ideia de que é um problema técnico. And it's a problem that we're going to solve with a technique. E é um problema que nós vamos resolver com uma técnica. So I learned techniques of meditation. Então, eu aprendo técnicas de meditação. But sometimes in my very deep, honest desire to learn the technique of meditation, I forget about life. Mas, às vezes, no meu empenho muito grande de aprender e aprender técnicas de meditação, eu esqueço da vida. And so to understand, to imagine the elements in a more ecological way, I think has value today. Então, para compreender esses elementos, compreendê-los no sentido ecológico tem muito valor hoje em dia. To meditate on how the solidity of my body is literally transformed carrots and potatoes, and which is transformed soil and so forth. Meditar em cima do fato de que a solidez do meu corpo é cenouras e arroz e etc., transformado, e que eles são a terra transformada, etc., etc. The liquids that I drink are water that's been rain and snow and ocean and the juices inside fish. E a água que eu estou bebendo é líquido transformado em nuvens, em rios, no ar e no líquido de peixes. The air that I breathe is air that's gases that have been exchanged with green plants. And now with COVID-19, we know very acutely that we exchange with each other. O ar que eu respiro é o ar que nós compartilhamos e nós recebemos do mundo verde, das plantas, e agora com COVID-19 a gente está bem consciente de que é também algo que a gente troca um com o outro. Floating in the gaseous air element are droplets. Flutuando nesse elemento gasoso, líquido, tem gotículas, tem pequenas gotinhas. And uncountable numbers of viruses swimming around in the droplets. E um número incontável de vírus estão nadando nessas gotículas. And all of this movement is energized by the energy of the sun, of a star. Mada, you've frozen. É a energia maior de sol. Oh. Can you hear? Yeah, we live inside a star. Nós vivemos dentro de uma estrela. It extends out to the end of the solar system. We live deep inside our sun. Que se estende para o sistema, para além do sistema solar, mas nós estamos inseridos profundamente no Sol, com o Sol. And so again, we begin to see how the elements which weave us into the movements of nature
are inseparable from the movements that we are, and they go right beyond the planet, even to the sun and the moon and galaxies. E a The gente vê elements are a way of opening our question into that. esses movimentos todos que nos entretecem, com todos os movimentos, eles têm a ver com o movimento dos planetas, das galáxias, e está tudo ligado. And so we come to this very deep and subtle intuition. Então a gente chega a uma intuição muito profunda e sutil. That when we talk about the kinetic, the qualitative universe, Que quando a gente fala dessa parte sinestética, qualitativa da Terra, do universo, objects collaborating together to make bigger objects, objetos colaborando uns com os outros para formarem objetos maiores, objects moving with speed and force and so forth. objetos movendo-se com rapidez, com força e assim por diante. In this realm, everything affects everything. Nesse reino, tudo afeta tudo. But at the same time, this kinetic movement is happening, there is tactile, kinesthetic feeling. Mas ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, tem uma sensação sinestética acontecendo. And David Bohm used to talk about the holoverse. David Bohm was a physicist. David Bohm, que era um físico famoso, costumava falar do holoverso. And so he was talking about a universe in which everything is a kind of reflection of everything else. Ele estava falando de um universo onde tudo é meio que o reflexo de todo o resto. And so I'm thinking in terms of a hollow movement. Então, eu estou pensando em termos de um holomovimento, de holístico. Everything is moving relative to everything. Porque tudo está se movendo em relação a todo o resto. We are conceived in movement. Nós fomos concebidos em movimento. We gestate in movement. Nós gestamos-nos em movimento. Nós nos gestamos. We are born in movement. Nós nascemos em movimento. We know each other through movement. Nós conhecemos uns aos outros através de movimento. It's what we are. É o que nós somos. It's what we have to work with. É aquilo com qual é o que nós temos para trabalhar. Tartin, I'm sorry, I have to get my. No, go on. I'll go with the computer. It's okay. My Sorry? battery is low. Oh, my batteries are running out. My batteries are running. Is that Emmy down in the corner? Hello. Good to see you. Hi, Tachin. Hello, Emmy. I thought I recognized you. Okay. So, Paula, do you want to ask further now? I've given that non-answer. Paula, você quer perguntar mais um pouco agora que eu dei essa não resposta para você? No, it's okay. It was a good no answer. Foi uma não resposta boa. Does anyone else wish to say anything? I think after the last Zoom class that I participated in,
someone suggested we should try and keep them shorter. It's particularly difficult when we're translating because everything's twice as long. Na última aula do Zoom, alguém sugeriu que a gente mantivesse o Zoom mais curto, o que é mais difícil quando a gente está traduzindo. But I do like to make the opportunity for people to say anything they feel they need to say. Mas eu gosto muito de dar a oportunidade das pessoas poderem dizer tudo que elas tenham necessidade de dizer. Well, I hope this little bit of time together has been of some kind of value. Eu espero que esse tempinho que passamos juntos teve algum tipo de valor. I know I'm becoming a little bit more habituated to the technology of it. Eu estou me sentindo um pouco mais habituado à parte da tecnologia que a gente usa. But I know that if we were actually together in the room, I wouldn't need to really ask you the question I just asked. Mas eu sei também que se a gente estivesse de fato numa sala juntos, eu não teria necessidade de fazer a pergunta que eu acabei de fazer. We are in this extraordinary period, right, of life on Earth. Nós estamos nesse momento extraordinário da vida na Terra. And many of us have been saying or thinking for a long time now that things can't keep going the way they have been going. Something has to change, something has to give. E muitas pessoas estavam comentando que as coisas não podem andar mais da forma como estava sendo, que alguma coisa tinha que mudar, precisava de alguma mudança. And I think that we are now definitely in a place of something giving. E agora eu sinto que nós estamos realmente num lugar onde algo está se dando, está mudando, está cedendo. And so in one sense, it's an extraordinary opportunity for beings who are walking the path of truth. Então, de certa forma, é uma oportunidade extraordinária para os seres que estão caminhando o caminho da verdade. And I don't mean it extraordinary opportunity because now we can do things right or now we can fix things. E eu não estou querendo dizer que é uma boa oportunidade porque agora a gente pode fazer as coisas certas, agora a gente pode conseguir fazer as coisas. But it's an extraordinary opportunity for us to really question very, very deeply, what do I actually know? And what do I aspire to? And what do I value? Uma oportunidade muito boa para a gente contemplar o que eu de fato sei e o que eu valorizo. I mean, we were born into this world. We had no idea that we would be living what we're living today. Nascendo nesse mundo, a gente não fazia a menor ideia de que a gente estaria vivendo isso que a gente está vivendo agora. You know, if you make a machine, you can make a prediction of how the machine will be doing so many years down the line. Se você faz uma máquina, você pode fazer uma previsão de como é que a máquina vai estar funcionando em algum momento ao longo do tempo. You can't make the same kind of prediction with a living being. Você não pode fazer o mesmo tipo de previsão com um ser vivente. And so we could ask ourselves, how do I live with this not knowing?
Então a gente pode se perguntar como é que eu convivo com esse não saber? How do I live with the knowing that this is very complex and everything that everyone does has an effect? Como é que a gente convive com esse não saber e o conhecimento de que tudo o que todas as pessoas fazem afeta uns aos outros? And can I find a way of being with this? E será que eu posso encontrar uma forma de estar, de ser com tudo isso? That can work well with the unexpected. Isso pode funcionar bem, ou que possa funcionar bem com o inesperado. And so in the end, it strikes me that we just come back to some very, very simple things. E aí, no final, o que me vem é que a gente retorna a coisas muito, muito simples. That we're learning the art of valuing being present. De que nós estamos aprendendo a arte de valorizar estarmos presentes. We're learning the art of being animate. Nós estamos aprendendo a arte de sermos animados. And to somehow be able to embrace the animateness of everyone else. E, de alguma forma, de abraçarmos, abarcarmos esse estado animado de todos os seres, de todo mundo. And we're prepared to share and help on the way in whatever ways we find we're invited to do. E estarmos preparados para ajudar e da melhor forma que pudermos e compartilhar o que a gente tem com todo mundo. So I wish you all good health. Eu desejo boa saúde para todos vocês. Deepening wonderment. E um deslumbramento, um questionamento cada vez mais aprofundado. And the courage to stand on your own ground. E a coragem de estar, de posicionar-nos no nosso próprio chão, ali onde nós estamos. And then to move from there with confidence. E aí se mover a partir daí com confiança. The confidence of 3.5 billion years of moving life. A confiança de 3 bilhões e meios de vida movente, de experiência. Not necessarily the confidence of ego you knowing what to do. Não necessariamente a confiança de você, ego, sabendo o que fazer. By the power of these wholesome activities, may our lives be rich with awakening. Pelo poder dessas atividades íntegras e saudáveis, que a nossa vida seja rica com despertar. Living thus, may we abandon all unwholesomeness. Vivendo desta forma, que possamos abandonar tudo que não é saudável e íntegro. Throughout this endless mystery of becoming that we call life. Através deste mistério sem fim do vir a ser que nós chamamos de vida. May we help each other to realize our true interbeing nature. Que possamos ajudar uns aos outros a realizarmos a nossa verdadeira natureza de interser. Sarva Mangalam. Sarva Mangalam. Sarva Mangalam. Sarva Mangalam. Tudo é bênçãos. Can I just use the technology for 1 second longer and say, Emmy, it's lovely to see you. And if you wanted to have an individual dialogue with me, we could set something up. Emmy's in Australia and I haven't seen her for a long time.
está dizendo que é um prazer ver a Amy aqui. Se ela quiser um papo particular com ele, ela está na Austrália. Faz muito tempo que ele não vê ela. But perhaps we could contact first of all with email and then make something. Yeah. Thank you, Tachin. Good. Good. Yes. Thank you very, very much, Tarchin. I'd like to thank you a lot. It's been a very intense time. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. And it will continue. Yes. May it continue well. May it continue well. Que continue. Eu digo que tem sido um tempo intenso e ele vai continuar. So goodbye for now, and we'll see you again somewhere, somehow, sometime. Good. Obrigado. Bye, bye, Tartin. Tchau por agora. Paula, se der para desmutar as pessoas, aí elas podem dar seus tchauz também, seria legal. Ciao, thank Tchau. you. Ciao. Obrigada. Stay home. Good. Thank you. Take care of Tchau, you. tchau. Good. Thank you.